Uma equação do segundo grau, como toda equação, possui dois membros. O primeiro membro, que é esse à esquerda, e o segundo membro, que é esse à direita. Necessariamente, para que eu possa obter os valores de A, B e C e utilizá-los posteriormente na fórmula, eu preciso que a igualdade, ou seja, que o segundo membro, seja igual a zero. Então, tendo essa igualdade relacionada a zero, A será o número que multiplicará x ao quadrado, B será o número que multiplicará x e C será o termo independente de x, aquele que não vai multiplicar nenhuma letra. Sabendo disso, eu coloco aqui, por exemplo, x ao quadrado menos 5x mais 6. E tento com vocês determinar quem é A, quem é B, quem é C. O B é quem multiplica o x. Então, vou começar por ele. B é menos 5, porque x está sendo multiplicado por menos 5. O C é igual a 6. Esses dois costumam ser mais claros para os alunos, porque aparecem, são visíveis. Contudo, quem multiplica o x ao quadrado, que é o A, não é visual. Quando eu olho para cá, eu não consigo vê-lo. Contudo, só tem um x ao quadrado. Então, aqui na frente, há o número 1, que é o elemento neutro da multiplicação, e por isso não aparece. Então, eu tenho A, B e C já distribuídos. Sabendo os valores de A, de B e de C, eu consigo jogar na fórmula de modo a obter os valores que zeram essa equação, os valores que satisfazem a equação, de modo que, quando eu resolvo a equação, substituindo pelo valor encontrado no lugar do x, eu obtenho zero como resposta. Existem várias histórias sobre esse teorema, e para que o vídeo não seja longo, a gente não vai se ater a elas. E aí, vou separar em duas partes. A primeira parte da fórmula é onde eu vou obter o delta, que tem essa representação visual. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. É importante que saibamos calcular o delta separadamente para que a gente possa discutir algumas funções quadráticas depois. Ok? A segunda parte da fórmula, o segundo passo, vai ser calcular o valor de x mesmo, que vai ser dado por menos b, mais ou menos a raiz de delta, que é o valor que vai ser encontrado aqui. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Mantendo ainda, como exemplo, a equação que foi posta aqui no início, eu vou utilizar essas referências para calcular quais são os valores que zeram essa equação, ou seja, quais são as raízes dessa equação. E então, A é igual a 1, B é igual a menos 5 e C é igual a 6. Eu vou substituir na fórmula. Meu primeiro passo, então, vai ser calcular o delta, que vai ser b ao quadrado menos 5 elevado ao quadrado menos 4 vezes o valor de A é 1, vezes o valor de C, que é 6. 5 ao quadrado é 25. Negativo, número negativo elevado ao quadrado fica positivo, né? Menos 4 vezes 1 vezes 6 é 24. 25 menos 24 é 1. Calculando então agora o segundo passo, pois já obtive o valor de delta. O segundo passo é menos b menos o b. O b é menos 5, então vai ficar menos 5. Preciso de um parênteses para poder separar esses sinais. Mais ou menos, da fórmula aqui, ó, mais ou menos, raiz de delta. Raiz de delta, e delta é igual a 1, raiz de 1. Tudo isso dividido por 2 vezes a. A é 1. Menos com menos vai dar mais 5. Mais ou menos, a raiz de 1 é 1 mesmo, dividido por 2. Esse mais ou menos significa que eu resolverei a conta usando mais e depois resolverei a conta usando menos. Que na verdade esse mais ou menos tem uma relação com essa raiz quadrada. A raiz de um número positivo
o resultado tanto positivo quanto negativo, pois mais com mais dá mais e menos com menos também dá mais. Então eu vou fazer aqui em cima, 5 mais 1 sobre 2. E também teria que fazer 5 menos 1 sobre 2. 5 mais 1 sobre 2 é 6 sobre 2, que dá 3. 5 menos 1 sobre 2, 5 menos 1 é 4 sobre 2, 2. Esses resultados obtidos são as raízes da equação. E a gente vai ver também como elas são empregadas em aspectos de problemas envolvendo o cotidiano até, e em aspectos relacionados diretamente à construção gráfica. Uma maneira de testar esses valores e ver se a gente encontrou esses valores certos, que se eles são corretos, é pegar um por um separadamente e substituir na equação. Por exemplo, se eu pegar esse valor 3 e substituir na equação, vai ter 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. Isso tem que ser igual a zero. Se você fizer a conta, realmente vai dar zero. Se você pegar o 2 depois e colocar aqui 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6 igual a zero, vai ter que dar uma verdade, né? Ou seja, o lado esquerdo igual ao lado direito. E dará. Aqui eu teria 2 ao quadrado, 4, menos 5 vezes 2, 10. E aqui 6, 4 com 6 positivo, dá 10, menos 10, 0. 0 igual a 0. Okay? Isso é uma maneira de testar. No início, talvez isso seja importante. Depois, com o tempo, a gente vai ganhando habilidade e a gente vai percebendo que a gente acaba perdendo um pouco de tempo fazendo isso. E tempo é extremamente importante para quem vai fazer qualquer tipo de concurso. Fazendo aqui agora, então, um outro exemplo, só para ajudar a fixar uma outra equação que conheço. X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Lembrando que tem que estar igual a zero. Caso não esteja igual a zero, pega o elemento que estiver do lado direito, passa para o lado esquerdo, invertendo a operação que ele faz desse lado. Então aqui tem o valor de A. Apesar de não aparecer, já explicamos, é 1. Existe 1x ao quadrado. E lembrando que A é quem multiplica o x ao quadrado, é o coeficiente do x ao quadrado. Então A é 1. B, por sua vez, menos 7. É quem multiplica o x, ok? E o C é quem não multiplica nenhuma letra. É o termo independente de x, né? Ali, C é 10. Lembrando que a gente tinha dividido em 2 passos a obtenção das raízes. O primeiro passo era calcular o delta, que era dado por b ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes c. Delta, então, será b ao quadrado, b é menos 7, então vai ficar aqui menos 7 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é 10. Aqui teremos, delta vai ser 49, que é 7 ao quadrado, menos 40, que é 4 vezes 1 vezes 10. 49 menos 40 é 9. Então, o nosso delta é igual a 9. A segunda parte, para obtenção das raízes, o segundo passo, era usar a fórmula menos b, mais ou menos a raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a, menos b. b é menos 7, então vai ficar menos 7, mais ou menos a raiz de delta. E a gente acabou de achar que delta é 9. Tudo isso dividido por 2 vezes a, e a é 1. Melhorando um pouco essa equação, eu vou ter menos com menos, vai dar mais 7. Mais ou menos, raiz de 9, 3. Tudo isso dividido por 2, que é 2 vezes 1. Lembrando que a gente vai resolver usando o sinal de mais e usando o sinal de menos, usando o positivo e o negativo, separadamente. Então, eu vou ter aqui, fazendo a mesma linha,
Para obter a minha primeira raiz, vou usar o positivo. 7 mais 3 dividido por 2. E usarei também o negativo. 7 menos 3 dividido por 2. Ok? Estou usando o positivo. E aqui embaixo o negativo. 7 mais 3 é 10, que dividido por 2 dá 5. 7 menos 3 é 4, que dividido por 2 dá 2. As raízes, então, são 5 e 2. Essas são as raízes da equação. Esses são os valores que satisfazem a equação. Esses são os zeros da função que a gente vai ver posteriormente. Tá? Recebem nomes diferentes, mas significam a mesma coisa. Okay? Lembrando que se eu quiser fazer a prova real disso, eu posso pegar o 5, substituir todos os dois valores de x aqui e ver se vai dar zero mesmo. Tá? Nesse caso, vai dar sim um valor idêntico, vai dar sim uma verdade, eu vou ter que zero igual a zero. Se eu pegar o 2 e substituir aqui no lugar do x também, eu também vou obter zero como resposta.